Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e você está acompanhando o curso de Inteligência Artificial. E hoje a gente vai falar de fato o que é inteligência artificial, esse grande campo de estudo muito utilizado na área acadêmica, muito utilizado na área de negócios e dentro do mercado. Então, a inteligência artificial é justamente a possibilidade que a gente tem de uma máquina, de uma aplicação, dela se assemelhar na sua forma de tomada de decisão a um comportamento humano, a um pensamento humano. A ideia da inteligência artificial é que ela consegue entender o seu universo exterior. Ela consegue se adaptar com os dados que entram e esses dados eles podem ser muitos ou poucos e ele consegue de fato tomar decisões como agentes inteligentes e tentam maximizar suas chances de sucesso. Então a inteligência artificial ela é basicamente uma aplicação que vai um pouquinho além dos softwares tradicionais que a gente conhece e é uma forma que a gente pode utilizar os nossos dados históricos para realizar um treinamento, independente da área que seja em si, para que ele possa tentar prever esse comportamento, para que ele possa reconhecer uma voz humana, para que ele possa tentar tomar as melhores decisões de acordo com algumas restrições que a gente tem, que ele aprenda por reforço, que ele tenha a capacidade de reconhecer uma imagem. Então é um campo muito amplo e de inteligência artificial, é um campo que eu gosto bastante, que não é um campo recente, como eu vou apresentar para vocês, é um campo que já tem um tempinho que o pessoal vem falando sobre ele. E aqui a gente tem lá em 1950, de acordo com o teste de Turing, onde a gente tinha o objetivo de identificar através de uma cortina se com aquela entidade, aquela pessoa talvez que a gente está conversando seria uma máquina. Ali a gente começou a falar um pouquinho mais sobre essa inteligência artificial, mas a gente tem em 1955 de fato o nascimento da inteligência artificial. Sem entrar muito em detalhes, eu acho que depois vale um vídeo especificamente para isso, mas um ponto que eu queria ressaltar é de fato que não é algo recente. Por mais que nós estamos falando cada vez mais de data science, estamos falando cada vez mais de inteligência artificial, a gente consegue ver que há muito tempo atrás a gente já falava de inteligência artificial como um todo. Porém, o que acontece? Naquela época a gente não tinha a disponibilidade de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, conforme avança a tecnologia, conforme essa tecnologia vai ficando mais barata, nós conseguimos implantar, né, justamente essa inteligência artificial e por isso que nos dias de hoje a gente tem se falado bastante, porque nós estamos numa era onde essas aplicações elas ficaram mais facilitadas para qualquer empresa. Qualquer empresa hoje consegue trabalhar com inteligência artificial. E a gente tem algumas definições sobre inteligência artificial, uma delas é a AGI, ou pode ser conhecida como inteligência artificial geral ou inteligência artificial forte. É o ramo da inteligência artificial que de fato simula o pensamento humano. Então, é basicamente uma habilidade onde essa aplicação ela vai conseguir realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. E como assim realizar diversas tarefas ao mesmo tempo? Hoje, o que a gente tem de inteligência artificial é criar um modelo, criar uma aplicação, um algoritmo que ele consegue se comportar e consegue responder muito bem a um determinado assunto. Mas quando a gente fala de AGI, é quando esse mesmo algoritmo, essa mesma inteligência artificial ou aplicação, ela consegue responder a diversas tarefas, ela consegue responder a diversas perguntas em uma mesma aplicação, de uma forma utilizando os conceitos de inteligência artificial, onde eu passo um conjunto de dados, realizo um treinamento para que ela possa reconhecer esses padrões e realizar essas ações, trazer essas respostas, ou de fato fazer com que eu faça previsões sobre algum determinado ponto. É uma forma, o AGI, na verdade, ele está muito longe, tá um pouco, não diria muito, mas ele está um pouco longe da nossa realidade, porque é algo que a gente não tem ainda. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, é esse ponto que eu falei, a gente consegue criar um modelo que ele consegue responder muito bem a uma determinada pergunta. A gente não consegue criar um único modelo que consegue olhar para todas as direções.
Então ainda é um campo de estudo, é um campo acadêmico que o pessoal vem estudando. Eu acredito que em algum tempo a gente vai chegar nessa inteligência artificial geral, onde ela consegue aprender, consegue identificar diversos processos ao mesmo tempo, não especificamente o mesmo processo, e hoje ela está um pouco distante do mundo de negócios, não é o que a gente tem ali no dia a dia. Diferente da Narrow AI, ou inteligência artificial aplicada e realista, pode ser conhecida também como inteligência artificial fraca. É justamente quando a gente utiliza os nossos dados, quando a gente realiza um treinamento de modelo para um problema específico. Então, isso é o que a gente tem hoje em dia. A gente consegue, por exemplo, fazer uma detecção de fraude. E a gente consegue também trabalhar com uma recomendação de produtos baseada no comportamento do meu consumidor. Então, eu utilizo esses dados históricos, eu realizo os meus processos, que pode ser um treinamento, ou pode ser uma clusterização, quando eu divido os clusterings, eu separo as áreas de fato onde eu possa recomendar esse produto, e eu consigo fazer de fato um modelo que responda muito bem a um determinado comportamento. Mas o meu modelo, um único modelo, um único algoritmo, ele não vai simplesmente sozinho. Só eu passando essa quantidade de dados para que ele aprenda, ele não vai conseguir responder tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, se eu quero criar uma aplicação complexa, eu de fato treino um modelo para recomendação de produtos, treino um modelo para detecção de fraude. São input de dados diferentes, são treinamentos diferentes e são respostas diferentes. Então, eu consigo treinar para que essa inteligência artificial, na nossa era, narrow, ou inteligência artificial aplicada, seja de fato realista ali dentro dos negócios, especificamente respondendo a questões de um único problema. E o campo de inteligência artificial ele é muito grande, ele não é simplesmente... Muita gente confunde inteligência artificial direto só com machine learning. Na verdade, o machine learning está dentro de inteligência artificial, como um grande campo de estudo. Então, a gente tem dentro da parte de inteligência artificial, machine learning, a gente tem speech e NLP. Speech é o reconhecimento de voz e NLP é o processamento e entendimento de texto. A gente tem sistemas especialistas baseados em regras, a gente tem sistemas de otimização baseados em restrições, a gente tem muito forte a parte de IoT, robótica, a gente tem a visão computacional, reconhecimento de imagens e reconhecimento de vídeos, detecção de anomalias dentro desses vídeos, reconhecimento. Então a gente consegue perceber que inteligência artificial, na verdade, é um campo de estudo que pode ser aplicado tanto na área acadêmica quanto na parte de negócios. E das principais figuras que a gente tem atuando com a inteligência artificial é o cientista de dados ou a parte de data science, que é quando a gente liga os campos e, através da ciência de dados, a gente realiza experimentos, a gente faz o treinamento dos nossos modelos, a gente testa hipóteses, a gente faz uma análise exploratória para chegar nas melhores decisões e conseguir, de fato, trabalhar com todos esses campos ali dentro da parte de inteligência artificial. E começando com o machine learning, ou aprendizado de máquina, ele é basicamente, ele permite com que a gente aperfeiçoe e faça uma previsão dos nossos dados. Ele dá habilidade para os nossos computadores ou para as nossas máquinas de aprender e serem programados. Então, diferente quando a gente tem uma aplicação de um software tradicional, que a gente cria os formulários, que a gente somente registra esses inputs, a gente pega os nossos dados, a gente faz um tratamento desses dados, a gente descobre insights e treina um modelo, trabalhando diretamente com o algoritmo de machine learning, para que ele possa responder uma determinada pergunta, para que ele possa fazer uma previsão guiada pelos nossos dados. Então a gente passa um conjunto de dados tratados diretamente para essa aplicação e ele utiliza fundamentos matemáticos e estatísticos de fato para realizar ações com quais a gente não consegue com uma abordagem de software tradicional. Falando de machine learning, a gente tem diversos tipos de aprendizagem. Uma das principais a gente tem ao nosso lado direito, que é o aprendizado supervisionado, onde a gente tem os algoritmos que a gente utiliza dentro do machine learning, que é algoritmos de classificação e algoritmos de regressão. Classificação a gente poderia falar como
true or false ou determinadas categorias em si, para que eu identifique muito bem o que pode acontecer. E regressão, de fato, eu entender sobre valores, né? Conseguir prever um valor em específico. Então, são os dois principais campos e tipos de algoritmos que a gente tem no aprendizado supervisionado. Do lado esquerdo, a gente tem o não supervisionado, que é a parte de clustering que eu tinha falado sobre recomendação. Clustering seria como se a gente fizesse agrupamentos de acordo com os padrões que a gente tem para um determinado tipo de dados. Poderiam ser lojas, poderiam ser regiões. E a gente tem a redução de dimensionalidade, onde a gente tem diversas variáveis dentro desse dataset, que a gente chama desse conjunto de dados, e a gente quer diminuir a complexibilidade. A gente pode reduzir essas dimensões, reduzindo essa dimensionalidade, é uma das formas que a gente pode tratar. E a gente tem o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ele basicamente permite que, dado um campo, dado um ambiente, ele consiga aprender por reforço ou por tentativa e erro, e toda vez dentro desse algoritmo que ele realiza uma ação com sucesso, ele é recompensado. Toda vez que ele realiza uma ação com insucesso, ou quando ele erra, ele é penalizado. Então, dado um ambiente, eu utilizo esse aprendizado por reforço, um dos campos que a gente tem ali dentro do Machine Learning. E, além disso, né, esses são os principais, a gente tem o semi-supervisionado, que utiliza dados tagueados e bases tagueadas da parte supervisionada, e ainda trabalha com a parte de não saber o que esperar com aprendizados não supervisionado também. A gente tem a junção desses dois campos de estudo. Então, isso que envolve ali diretamente o Machine Learning. É um campo de estudo que mais bomba ali, que o pessoal mais trabalha dentro de inteligência artificial, justamente por ter um core fundamental ali, principalmente para aplicações diretamente para empresas, né? Então, tanto no meio acadêmico quanto no meio de negócios é muito utilizado a parte do Machine Learning como um todo, tá? E, além disso, a gente tem o Deep Learning. O Deep Learning é uma aprendizagem profunda, a possibilidade da gente utilizar redes neurais, de fato simulando os nossos neurônios, as conexões que os nossos neurônios fazem. E ele é basicamente um método um pouquinho mais complexo, que utiliza fundamentos matemáticos mais complexos também. E com Deep Learning é algo que a gente chama de caixa preta. A gente passa uma quantidade de dados diretamente para que ele aprenda, só que a gente não tem muito bem definido, ou fica muito complexo da gente entender quais foram os caminhos que esse algoritmo, ou que essa aplicação tomou para trazer aquela resposta para a gente. Então, Deep Learning é um dos campos mais interessantes que a gente tem tido aí no dia a dia, e justamente por ele começar a tomar decisões não diretamente autônomas, mas ele toma algumas decisões que é muito difícil a gente, em algumas situações, é claro que a gente não pode generalizar, mas que é muito difícil a gente entender de fato qual o caminho que ele levou para aquela determinada situação. Esse é um dos campos ali mais difíceis para a gente aplicar dentro do negócio, justamente porque é muito complicado a gente chegar e falar, olha, esse é o resultado e aconteceu because reasons, né? Porque sim. Então, é diferente quando a gente está trabalhando com machine learning tradicional, onde a gente consegue entender os caminhos e através de uma análise e de comportamento dos dados a gente chega numa decisão. Então, a aprendizagem profunda é basicamente nesse campo de estudo que a gente acaba entrando. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco das divisões do que a gente tem do Machine Learning e do Deep Learning. Então, ambos recebem inputs, só que a diferença é que no Machine Learning eu tenho uma feature extraction guiada diretamente por um cientista de dados. Então, a realização de insights, os tratamentos, os experimentos, tudo que a gente vai fazer nessa feature engineer ou feature extraction para chegar nesses resultados, nesses dados mais tratados e direcionados à nossa solução, onde a gente tem um controle maior do que vai acontecer, a gente tem a parte do treinamento e as saídas que fica por conta do algoritmo. Então, de acordo com cada algoritmo, ele toma ali uma decisão e a gente sabe muito bem quais são as decisões que ele tomou e qual foi o formato do algoritmo. Já com o Deep Learning, a gente tem inputs, a gente passa um tratamento mais básico e ele realiza, de fato, o feature extraction
e o aprendizado ele vai trazer uma saída. Então, de acordo com as épocas de treinamento, quando a gente chama assim de deep learning, que ele fica épocas, cada época seria uma rodada de treinamento, ele vai tomando ações e encontrando quais seriam os melhores caminhos para que a gente tenha ali um resultado. Então essa de fato é a diferença do que a gente tem do machine learning e do deep learning. Dentro ainda, né, falando um pouquinho mais dos campos, a gente tem dentro de inteligência artificial o NLP, ou Natural Language Processing, que seria o processamento de linguagem natural, que é quando a gente traz para a área de reconhecimento de textos, onde a gente traz a parte linguística, que vai de fato tentar entender o que foi escrito, entender, tentar fazer uma análise de sentimento, a gente trazer os fundamentos matemáticos diretamente para o texto, para que a gente possa também utilizar de artifícios de inteligência artificial, ou até mesmo artifícios de machine learning, para conseguir trabalhar diretamente com os textos. Então, processamento de linguagem natural é muito utilizado para call centers, muito utilizado na área jurídica, utilizado também em mídias e em marketing digital, justamente para entender o que a pessoa está falando. E a gente traz para o universo do Big Data, onde se a gente tem uma pesquisa com 5 pessoas, a gente consegue entender muito bem quais foram as respostas dessas 5 pessoas, mas se eu tiver uma resposta de mais de 1 milhão de pessoas, né, como é que eu vou fazer para entender de fato qual foi o direcionamento que uma pesquisa pode ter realizado? De fato, se eu quiser ir a ponto da linguagem natural, entender o que foi falado, qual foi o assunto que foi falado, quais foram os sentimentos que foram tratados. Então, é um campo muito legal de estudo também, que é o processamento de textos, de linguagem natural. E eu tenho a audição cognitiva, que é um dos mais complexos também, apesar que toda inteligência artificial acaba sendo um pouquinho complexo, mas não impossível, tá? Que é a audição cognitiva, ou speech recognition, que é a forma com que a máquina consegue identificar o que você fala. É de fato trazer o nosso som, a nossa voz para o campo de frequências, e através das ondas e das frequências ele conseguir fazer o reconhecimento da sua voz e passar para o campo de processamento de linguagem natural. Então é como se a máquina fizesse transcrições. Então, speech recognition é algo que vai dar uma guinada muito interessante dentro do mercado. Acredito que principalmente um dos pontos que a gente tem uma revolução de interface, que já é tratar diretamente com os nossos smartphones e os assistentes pessoais, a fala diretamente. Então, eles conseguem nos entender e nos ajudar com algumas tarefas. Então, o speech recognition, ou audição cognitiva, ele entra diretamente ali. É uma forma do computador entender o que você fala, se a gente for resumir. Mas por trás, ele traz para o aspecto de linguagem, ele traz para o aspecto de frequências, para que ele possa trazer por um ponto de ondas para identificar de acordo com o que a gente está falando, com o que a gente está transmitindo, quais foram os principais fatos. E ir para o NLP, que é o processamento de linguagem natural, para que ele possa analisar os sentimentos, para que ele possa analisar esses pontos. Então é aí que a gente começa a unir um pouquinho as coisas, né? Unir esses campos de inteligência artificial. E um dos mais falados, dos mais comentados também, são os de visões computacional, ou visão computacional, que é a habilidade que a gente pode passar diretamente para a máquina para reconhecer imagens através de matrizes multidimensionais. Então, um pouco mais, até trazendo para o aspecto de frequência de imagem, tá? Eu acredito que vale também um curso específico só de visão computacional. E é a ideia da gente trazer, basicamente, reconhecimento para essas imagens. Então, detecção de eventos, modelagem de objetos, verificar se teve uma falha, verificar se tem uma pessoa diretamente na câmera. Então é a forma que a gente tem de reconhecimento de imagens. É um dos campos mais utilizados no dia a dia, principalmente pela parte de negócios, olhando para a indústria. É a parte do reconhecimento de imagem. Pode ser uma imagem estática ou pode ser um vídeo. Que vídeos são frames, são diversas fotos que são tiradas sobre um determinado objeto, um determinado campo. Então, a gente tem um ponto ali de visão computacional.
É muito interessante também, tudo na inteligência artificial, vocês vão ver que eu acho tudo muito interessante, que é o campo que eu estudo bastante, que eu atuo, né? Então, a gente vê que traz de fato uma revolução para o nosso dia a dia, utilizar todas essas tecnologias. E também a gente tem a parte de geolocalização, deslocamentos e geolocalização, principalmente caindo para pontos de otimização, onde a gente consegue fazer identificações do nosso campo geográfico, por exemplo, tentando encontrar, uma vez que a gente está fazendo entregas, né, de delivery, como se a gente fosse fazer entregas de pizza, entender quais pontos a gente consegue atender primeiro, de acordo com clusters. Então a gente traz até para o lado de um aprendizado não supervisionado, que a gente falou lá atrás, onde a gente define essas localizações e quais são os pontos que eu poderia atacar ou realizar minhas entregas. Então, quando a gente traz para o campo de geolocalização, o campo de mapas mesmo, olhando um pouquinho a parte de otimização. Então, são características muito legais que a gente pode trabalhar também dentro do ramo de inteligência artificial. Bom, pessoal, e hoje eu trouxe para vocês, de fato, o que é inteligência artificial, dando uma resumida a esse grande campo de estudo que a gente tem, que a gente trabalha e que a gente utiliza tanto na área acadêmica quanto na área de negócios, e é a possibilidade que a gente dá para as nossas máquinas de reconhecer o seu ambiente exterior. É a possibilidade da gente trazer um conjunto de dados e, de acordo com esse conjunto de dados, a nossa máquina aprende quais são os padrões, quais são as bases e realiza ações que a gente não conseguiria com softwares normais. Inteligência artificial é muito mais do que só o machine learning. Machine learning está dentro do campo de estudo de inteligência artificial. A gente tem speech recognition, reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, visão computacional, geolocalização, IoT, robótica, a gente tem otimização, então a gente tem esse campo de estudo é muito grande e permite com que a gente tome ações mais complexas, ações mais assertivas para o nosso dia a dia, utilizando uma tecnologia ali mais disruptiva. Então é isso, pessoal. Agradeço pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!